vamos pegar a linha que a gente selecionou para fazer todo esse contorno. No caso, eu escolhi um cinza escuro, mas você pode ter escolhido outra cor. E vamos pegar uma quantidade generosa de linha, porque vai ser todo esse contorno mesmo. Então, não precisa ser um absurdo, porque é um contorno de um ponto só em cada carreira, mas também que não seja, a gente não precise fazer muitas emendas. Essa linha que eu tô usando é a 908 da Círculo. Bom, nós vamos começar fazendo a ancoragem aqui, certo? Vocês estão vendo que a gente tem uma entradinha, então nós vamos ancorar a nossa linha aqui para fazer esta coluna com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de um único ponto. Vamos ancorar de cima para baixo. Se quando você colocar a sua linha, você perceber que você escolheu tons muito próximos, que não vão criar essa diferença, né? E aqui, ó, parece que no começo não vai ter a diferença, mas vai. Mas se tiver completamente próximo, tira esse ponto e escolhe outra cor. Tá? Vamos fazer 5 carreiras de um único ponto. Quatro, 5. Tá? Vou mostrar para vocês. O avesso continua igual. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos avançar aqui para a nossa esquerda para fazer 4 pontos, uma próxima carreira, sendo que ela vai ter uma redução, né? É como se eu não tivesse mais, ó, esse ponto aqui e fizesse 4 pontos exatamente debaixo dessa primeira carreira no cinza claro, que tem 4 pontinhos. Espera que eu pulei errado aqui. Certo? Para isso, eu vou ter que fechar este último ponto nosso aqui. Fechei. Entro por aqui e faço 4 pontos. Dois. Depois desses 4 pontos feitos, nós temos, eu vou marcar aqui sempre, né? Você também pode marcar. Nós temos um ponto deslocado aqui à nossa esquerda. E o trem, eu vou subir e percebam que este ponto será feito num sentido diferente do avesso do direito perfeito, que depois eu vou ter que passar na hora do fechamento a minha linha por baixo. Meu avesso está correto. O próximo ponto também é deslocado e nós vamos fazer 2 pontos sozinhos, depois faremos 1, 2, 3, 4, fecharemos, continuaremos aqui. Então, vamos subir aqui um ponto deslocado, que na verdade esse um ponto deslocado faz parte de uma outra carreira, mas a gente também pode fazer ele, então a gente vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4 e vamos fechar, tá bom? Evita ficar mais fácil de lembrar depois. 1, 2,
3, 4. Vamos fechar esses 4 pontos, mostrar pra vocês, ó, avesso. Vamos fechar 3 pontos na realidade. E subir e fazer uma carreira de um único ponto sobre este ponto último que a gente não tá fechando, tá? Ao invés de fechá-lo aqui, eu subo e faço uma única carreira. Um único ponto na carreira. Subo novamente, ao invés de fechá-lo, e vou fazer... Primeiro eu vou desenrolar a minha linha, que tá bem torcida, e vou fazer aqui uma carreira com 4 pontos para minha esquerda. Vou fechar. Três desses 4 pontos, fazendo da mesma forma como eu fiz, já subindo para fazer a próxima carreira, que tem 2 pontos, indo para a direita. 1, 2. E não fecho. Agora, eu vou subir mais um. Tem uma carreira aqui de um único ponto. Desenrolo mais um pouquinho. Então, vamos ver o que a gente fez. Nós fechamos esses daqui. Então, é interessante você marcar no gráfico os que você já fechou com o X e os que você só completou com uma única haste. Exatamente o que está acontecendo no tecido. Você se perder aqui, você pode dizer, ah, esse daqui eu já fechei, esse daqui não. Neste ponto aqui, nós vamos ter um deslocado, certo? Para nossa esquerda. Então, nós vamos fazer esse ponto deslocado. Eu chamo de deslocado porque é um ponto como se ele estivesse meio destacado no bordado. Certo? Fiz este ponto, que depois eu vou ter que fechar, como ele está no sentido inverso, vou ter que fechar passando a minha agulha por baixo. E aí, eu tenho 1, 2, 3, ó, deslocado também, né? Não é exatamente em cima do ponto dessa carreira, ele é lateralizado. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, e nessa carreira do terceiro, a gente vai fazer mais um ponto para a direita. Então, vamos lá. Vamos achar aqui. Deslocado. 1. Já subo. 2. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. 3, vou fechar este ponto. E antes de fazer, né? Vou fechá-lo antes de fazer o segundo ponto dessa carreira, que vai ser feito no sentido contrário, e eu vou precisar passar minha agulha por baixo. Então, fiz esse eu fechei, e esse no sentido contrário. E nós vamos fazer agora, acima desse ponto que acabamos de fazer, mais 2 carreiras de um único ponto. Essas 2 carreiras também vão sair na direção contrária. Então, todas elas precisarão ser fechadas com a agulha passando por baixo da haste já feita. Verificar aqui. Opa! Alguém escapou.
Eu gosto sempre de igualar as pernas da linha. Fizemos estes dois aqui também. E nós temos mais dois deslocados aqui, ó. 1, 2, indo para a direita. Então, eu vou fechar este último ponto que eu fiz. Aqui. Deixa eu achar ele aqui, porque... Isso, posso ir para baixo, posso ir para cima, ele tá aqui. Ah, não vou fechar. Perdão. Já vou direto para a direita. 1. 2. Esses dois já foram feitos e agora nós temos uma carreira acima com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos indo da esquerda para a direita, um dos pontos exatamente acima desse que nós fizemos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer este ponto e fechá-lo, e os outros 6 pontos serão feitos no sentido inverso, naquele sentido que nos convida a passar a agulha por debaixo da haste que está feita. Colocar aqui 4. 5, 6, 7. Se você tiver bastante linha neste ponto, eu vou falar para você não arrematar e esperar porque a gente vai continuar. Mas eu tenho uma quantidade de linha que eu sei que se eu continuar, eu vou acabar tendo que arrematar essa linha num espaço com poucos pontos. E eu sempre dou preferência para arrematar onde há mais quantidade de pontos, para deixar mais firme. Então, neste caso, eu vou jogar para cima minha agulha e vou arrematar. Vou explicar caso eu não fosse arrematar, tá? Então, deixa eu tirar a agulha daqui, eu já vou mostrar para vocês. Caso eu não fosse arrematar, eu jogaria para baixo a minha agulha e faria o próximo ponto. Então, eu vou começar daqui, mas eu vou arrematar primeiro. Eu vou começar exatamente daqui, como se eu tivesse mais linha na minha agulha. Pronto. Vou pegar um pouquinho mais para poder voltar. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos quanto eu peguei. Foi 1, 2, 3, quase 4, uns 80 centímetros de linha, mais ou menos. Um pouco mais, quase 1 metro. Eu vou ancorar exatamente naquele local que eu havia terminado, né? Que é, pessoal, essa é a última carreira de cinza claro do topo do elefante, e eu vou ancorar neste ponto aqui. Pronto. Passo a minha agulha para baixo e faço este ponto aqui que fica bem separadinho. Ele vai ser feito no sentido contrário, então depois a gente tem que passar por baixo. E aqui eu já vou passar para fazer esses 2 pontos para a direita. 1, 2. Aproveite agora para você dar uma olhada no seu bordado
e perceber como ele não parece com nada. Você olha assim e fala, será que isso daqui vai ficar bom em algum momento? E olha para o avesso e fala, o avesso tá direito, mas não parece nada, né? Em breve vai parecer. Nós vamos agora subir aqui a nossa agulha para fazer 2 carreiras com um único ponto. 2 carreiras com os 2 pontos no sentido contrário. Nós vamos fechar este último ponto. Por quê? A minha agulha pode vir aqui para o lado? Não, não pode. Pode vir para esse lado? Não, não pode. Pode ir para cima, pode ir para baixo. Para cima não tem ponto. Para baixo é aqui. Ah, eu já estava esquecendo. Vocês perceberam que eu ia fechar como se tivesse feito no sentido correto? Então, aí a gente não pode ligar o piloto automático. Tenho que passar por baixo para fechar esse último ponto. Subo a minha agulha. Faço outro ponto aqui que vai ser fechado no sentido contrário. Subo a minha agulha. Faço mais um ponto aqui acima. Desço a minha agulha. Faço outro ponto no sentido contrário e este outro ponto... Opa! Algo caiu aqui. Uma caixa caiu aqui. Desculpem, faço esse ponto. E aí, já passo aqui para baixo, fazendo esse ponto que nós vamos fechar, e como ele tá no sentido contrário, né? Eu vou passar a minha agulha por baixo. Eu gosto de mostrar porque é uma coisa que a gente vai se acostumando. Você vai se acostumar a fazer para manter o seu direito perfeito. E nós vamos agora fazer essa carreira aqui. Essas 4 carreiras de um ponto apenas. E elas um pouquinho deslocadas para nossa esquerda. Então, vamos fazer uma carreira de um único ponto, 2, 3 e nosso 4º ponto. Agora, nós faremos este ponto aqui, que é deslocado para a nossa esquerda. Para isso, nós precisaremos colocar a nossa agulha aqui e fechar este ponto. Lembrando que essas últimas carreiras que nós fizemos, olha o nozinho aqui, eles aparecem meio que do nada, assim. Eu costumo tirar os nós assim, eu ponho nesse laço que se formou e puxo até a minha agulha ficar presa, né? Eu falei pra vocês, mas não mostrei. E aí, eu tiro a agulha e puxo, pronto. Fechei, passando por baixo, e já faço esse ponto solitário aqui. Fiz esse ponto solitário aqui, vou fazer 2 pontos abaixo, minha agulha vem pra cá, mostrar pra vocês o avesso. 2 pontos para a minha esquerda. E as próximas 4 carreiras, 1, 2, 3, 4, abaixo dessa que acabamos de fazer, com 2 pontos, as próximas 4 carreiras são de um único ponto. É só continuar. 1, 2,
3, 4. Dá uma olhada no avesso, certinho, sem nenhuma. Fizemos 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos fazer mais um ponto destacado aqui. Só colocando a agulha para baixo, fechando aqui. Este ponto tem que ser fechado, passando a agulha por baixo depois. E vamos fazer aqui embaixo 1, 2 pontos na próxima carreira. 1, 2, e vamos descer e fazer mais 2 pontos nessa próxima carreira, que vai se encontrar, vou mostrar aqui para vocês, no sentido contrário, mas vai se encontrar com a coluna que nós havíamos feito ali no começo. Olha, se encontrou com aquela primeira coluna. Nós não vamos fechar este ponto. A gente vai ignorar e vai voltar fechando todos os pontos. Uma coisa que eu acho bem importante é a gente saber o caminho do nosso bordado. Então, a gente veio e a gente vai voltar e vai parar aqui, porque aqui nós vamos para a orelha e voltaremos para finalizar aqui. Então, esses pontos todos foram feitos, esses 2 últimos foram feitos. Espera um pouquinho que eu tô aqui. Foram feitos ao contrário, né? No sentido contrário, então nós vamos passar a agulha por baixo. O que acontece quando a gente passa com a agulha por baixo? A haste que nós estamos fazendo, ela fica no mesmo sentido, ela fica por baixo, né? E essa haste que vai da parte de baixo da esquerda para a parte de cima da direita, ela sempre está embaixo do nosso ponto, é a primeira haste. E aí o fechamento é nesse sentido, daqui para cá, daqui para cá. Então, sentido do primeiro ponto que nós fazemos, né? A primeira base, daqui para cá. Então, quando eu tenho a haste de baixo nesse sentido, para que o bordado mantenha essa fluência, vocês vão perceber mesmo que faz diferença. Se você bordar, dá para perceber. Quando você tem bordados grandes, quanto maior, mais fácil de você perceber que o avesso, que o direito não está perfeito. Fechamos esses 2 pontos, vamos aqui para cima. Esses pontos estão no sentido correto, fechamos esses 2 pontos também. E aqui nesse momento eu vou dizer, verifique todo o tempo o seu avesso, porque nós temos bastante dentes, nós temos pontos que foram feitos e pontos que não foram feitos. Então, uma forma da gente saber direitinho o que está acontecendo é a gente prestar atenção no avesso. Este ponto aqui sozinho, ele foi feito no sentido contrário, logo a gente passa a agulha por aqui. Sai no próximo buraquinho ali em cima e fecha todos os pontos dessa coluna, formada por 4 carreiras de pontos unitários e uma carreira com 2 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos unitários e uma carreira com 2 pontos. Deixa eu ver, parece que tem um nozinho aqui.
Quando você precisar desmanchar, você pode tirar a agulha, ela entrou aqui. Você tira a linha da agulha e puxa, porque aqui fez um nó e eu não entendi muito bem como, mas acontece. Tá? Vou descobrir aqui o que aconteceu. Ah, um nozão aqui atrás. Lá embaixo, ó. Aqui eu vou ter que desmanchar. Vou mostrar pra vocês. É só puxar. Já falei como é, né? Eu passo aqui pelos dois, tem que ser pelos dois. Puxo a agulha, prendi com o nó e depois desfaço. Ela tá inusando porque ela tá bem torcida. Pronto. Voltamos aqui a fechar a nossa carreira de um único ponto. Vamos fechar agora a nossa carreira com 2 pontos. Vocês viram como é importante verificar o avesso? Porque, de repente, você andou muito e você vai ter que desmanchar. Mas é trabalho perdido. Agora tá certinho. O próximo ponto aqui, ele deve ser fechado passando a agulha por baixo da haste já feita. Fechei. Este outro ponto está fechado, mas olha, cai certinho, né? Você fica pensando, mas eu vou acabar andando muito. Não, ó. Eu posso colocar a minha agulha aqui ou a minha agulha aqui. Então, tô subindo, coloquei, saiu exatamente no local certo. O avesso perfeito te guia para o local certo, onde você deve sair com a sua agulha. Só que tem mais uma coisa. Neste caso, eu passei e fechei, mas é tudo por baixo, tá? Todos eles foram feitos no sentido contrário. Então, a gente vai manter o avesso perfeito e o direito perfeito. Saio aqui em cima também. Passo aqui por baixo. Vocês percebem que eu movo a agulha para cima, para baixo, para cima, para baixo. E que mesmo assim a gente consegue seguir o caminho do bordado. Nunca mova essa agulha para o lado, para a diagonal. Mais um ponto, que deve ser fechado pela parte de baixo. Deixar a minha linha se desenrolar. Vejam bem para onde eu devo ir. Colocar aqui em cima, embaixo, aqui em cima. Isso. Saio exatamente onde eu tinha que sair, que é para fechar o último pontinho ali, que faz a tromba do elefante. Ando com a minha agulha para baixo. E passo aqui por... esse daqui eu passo por cima. Não, passo por baixo mesmo.
puxando a minha agulha para baixo, passo minha agulha de novo aqui por baixo dessa haste já feita. Os próximos 2 pontos estão na orientação correta, então é só fechar sem se preocupar. O próximo ponto está na orientação inversa, vamos passar por baixo. O próximo está na orientação correta. Fecho. Toda esta próxima carreira está no sentido inverso. Muito cuidado para passar, porque se você fez como eu, fez o arremate, a gente não pode beliscar o arremate para ele não sair. Então, eu vou tomar bastante cuidado aqui para passar minha agulha por baixo, para ser bem delicado e não puxar o arremate. Essa linha tá enrolando bem mais do que a outra. Aqui. Todos esses pontos eu tô fazendo eles no sentido inverso. Eles foram feitos, né, a primeira parte. Ó, o arremate saiu, tá vendo? Esse daqui eu vou ter que cortar. Agora, eu fecho aqui. E antes de cortar, eu fecho o próximo. Pronto. Esse daqui foi pontinho do arremate. Se ficar, você pode tirar. A nossa agulha vai entrar aqui embaixo. Vou mostrar uma vez pra vocês. Ó, movimento da agulha, ponto de baixo. E a gente já vai fechar esses 2 pontos que foram feitos no sentido correto. A agulha vai para baixo. E esse próximo ponto, né, na verdade, essas 2 carreiras aqui, esses 2 próximos pontos solitários e este ponto, né, aqui, vou mostrar pra vocês. Este próximo ponto, que são 2 carreiras de um ponto só, e este ponto, que não havia sido finalizado, todos eles no sentido contrário. Então, significa que a gente vai passar por baixo. Certo? Ó, pra baixo. Mais um ponto aqui. Finalizar este ponto, que foi feito no sentido correto, e a gente vai estar neste local aqui do nosso bordado. Reparem que a gente já fechou toda esse contorno aqui da cabeça do elefante, mas que nós não fizemos nenhum ponto na orelha.
Então, a gente vai jogar aqui pra cima, tudo bem? E vamos fazer estes 2 pontos. Como? A agulha pode ir pra baixo, pode ir pra cima. Vou jogar a agulha no avesso ali pra cima. E vou fazer 2 pontos no sentido contrário, que vão ter que ser fechados no sentido contrário. Esses 2 aqui. Temos mais um destacado à esquerda, então, eu desço a minha agulha e faço mais um. E temos 1, 2, 3, 4 carreiras com um único ponto, mais para a esquerda, desço a minha agulha e faço 1. Se você tiver com dúvida onde você deve entrar com a sua agulha para não ficar, vai virando do avesso, olha. Vou para baixo, fiz mais um ponto. E aqui nós precisamos fazer mais um destacado para unir e fechar. Então, olho lá atrás. Para baixo e faço este último aqui. E volto fechando esse daqui. Eu fecho normalmente os próximos pontos, formando as 4 carreiras. Eu vou fechá-los passando por baixo da haste já feita. Tá? Apanhando aqui. Dou uma olhada lá atrás. As únicas opções que eu tenho é ou levar a agulha pra cima ou levar a agulha pra baixo. Então, se eu tiver um pouco de dúvida, se me soar estranho o que eu tô fazendo, olha ali pra trás, que você vai conseguir se orientar. Agora, leva a agulha pra cima e fecha esse ponto normalmente. Eu vou dar uma esticadinha aqui na minha linha. Levo a agulha pra cima e fecho esses 2 pontos passando por baixo. Esses 2 aqui, ó. Tá? Pronto, cheguei aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Eu preciso chegar aqui pra fazer este ponto, que corresponde o último dessa coluna aqui de 3 carreiras, certo? Então, eu teria que entrar a minha agulha aqui. Mas vejam só o que aconteceria se eu fizesse assim. Vocês estão vendo? Esse traço imenso, isso não dá, isso não é avesso perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse ponto aqui, né? Eu só tava mostrando pra vocês. Vou entrar normalmente no ponto de baixo. E vou andar por dentro deste ponto aqui. Um só, tá? Não 2, um só. Dá pra fazer isso porque é da mesma cor. Se não fosse da mesma cor, não era pra fazer, era pra arrematar e começar de novo. E entro aqui, ó,
neste ladinho do ponto. Saio no mesmo lugar e vou pela lógica. Posso levar pra cima ou posso levar pra baixo. Vou levar pra baixo, porque eu tô descendo. E chego no lugar certo pra fazer o ponto. Levo minha agulha pra baixo. Lembro que este ponto aqui foi feito no sentido contrário, então eu passo a agulha aqui por baixo. Levo a agulha pra baixo, ó, acabei de fechar esse, agora eu vou fechar esses daqui, quase terminando essa parte. Esses daqui são feitos no sentido que a gente já tá trabalhando, né? Levo a agulha pra baixo, vem pra baixo. Faço mais um, vou fazer o próximo aqui, dessa fileira, certo? Sempre tenho companhia de gato. Levo pra baixo. Faço esses 2 pontos que a gente tinha deixado, né, pra fazer. Esse daqui e esse. Na verdade, são 3, né, que são esses 3 da coluna. E faço mais esse. O próximo ponto, ele foi feito no sentido contrário, então eu já vou passar a minha linha aqui. E eu vou arrematar na carreira de baixo, porque eu tenho pouca linha, não quero que fique difícil. Eu acredito que eu não consiga fazer mais esses pontos, então por isso, porque eu já tô com dificuldade. Por isso que eu não vou até o finalzinho ali. Até fiquei com vontade de tentar, mas eu acredito que eu vou acabar tendo que desmanchar. Não consigo mais. Então, eu vou arrematar aqui. Só que agora eu não vou cortar. Como eu vou deixar esse fiapão aqui de arremate pra arrematar depois, pra não ter perigo de ir tirando ele. Vamos ver como é que tá o avesso. Parece uma xícara, né? Agora, para os últimos pontos, eu não vou colocar muita linha na minha agulha, porque são poucos pontos mesmo. Então, eu vou colocar para fazer a ancoragem no ponto de cima. Lembrando que esses pontos foram feitos no sentido correto, então vou fazer normalmente, fechar normalmente aqui, parte de baixo, aí parte de cima. Parte de baixo. Parte de cima, levo lá pra trás e já vou cortar aqui essa parte. Pronto. Bom, eu posso levar pra cima a minha agulha e eu vou chegar nesse ponto aqui que já foi feito, tá? Se ele já foi feito, eu vou passar, se ele é da mesma cor, eu vou passar aqui por baixo para poder acessar o ponto de cima. Então, tô brigando aqui um pouquinho com ele. Passo por baixo dele, por dentro, né? Como vocês já viram.
mantendo o avesso perfeito. Coloco aqui, no pezinho da haste, deste lado, a minha agulha. E lá em cima, aqui, eu jogo a agulha e fecho normalmente. E continuo agora subindo essa coluna. Posso jogar pra cima. Fecho. Posso jogar pra cima. Fecho. Faço esse último ponto e vou ter que arrematar. Só posso levar para baixo ou para cima, vou levar para baixo, porque para cima já é de outro tom. E venho arrematando por dentro dessa coluna. Arremato. Enfim. Todo o contorno, toda a parte cinza clara e cinza escuro. Cinza claro não, mas toda a parte cinza escuro já tá feita. E agora a gente vai preencher essa parte cinza claro. Essa parte cinza claro, para preencher, eu vou deixar que vocês preencham, né? O ideal é que você pause agora e faça isso sozinho. Ou se você estiver na sala de aula, que a orientadora faça isso. E depois eu vou fazer para que você veja se você tiver alguma dúvida. Mas tente primeiro fazer sozinho, porque já tá toda contornada. Você não precisa acompanhar exatamente o gráfico. Se você conseguiu, muito bem. Se você não conseguiu, acompanhe agora, que a gente vai tirando as dúvidas, vai encontrando uma forma, uma lógica para essa construção aqui. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cerca de 20 pontos. Então, eu vou precisar de um pouquinho mais de linha. Aqui tá bom. Como eu disse, eu moro do lado de uma estação de trem, no meio do mato, mas passa trem. E passa muito trem. Pronto, coloquei a linha na minha agulha. Eu acho que eu até vou trocar de agulha. Essa agulha é muito grande, ela às vezes me deixa sem condição de manusear. Eu não sei onde tá a minha agulha favorita. Nenhuma dessas aqui eu gosto, não. Eu gosto de agulha de mão. Eu tenho essas porque as minhas filhas bordam e eu uso para outras coisas. Aqui, achei a que eu gosto. Primeira coisa é conseguir passar a linha na agulha, né? Principalmente com esse olhãozinho. Pronto. Vou começar aqui exatamente ancorando, como vocês já viram tantas vezes, a minha agulha, a minha linha no meu tecido. E vou completar estes pontos aqui. Fazendo este ponto, eu vou jogar a minha agulha lá pra cima, não vou fechá-los, tudo bem?
e vou fazer este ponto no sentido contrário. Para onde que a minha agulha pode ir? Para cima ou para baixo, né? Então, eu vou colocar aqui em cima. Vou fechar este ponto no sentido contrário, que é passando por baixo. Volto aqui. Para onde a minha agulha pode ir? Para cima ou para baixo? Vou levar para cima. E faço, completo essa carreira toda no sentido correto. Vou levar minha agulha para cima. Este último ponto eu vou fechá-lo. Levando a agulha para baixo, fechando. E vou levar a minha agulha para cima e fazer a próxima carreira. Jogo a agulha para cima. Pessoal, não é jogar a agulha para cima, tá? Quem tá ouvindo, é no quadradinho, no furinho acima. Porque a nossa agulha, para manter o avesso perfeito, a gente só pode andar para baixo, para cima com ela. Vou precisar desenrolar logo minha linha, ó. Jogo a agulha para cima. Fecho essa carreira e vou dar uma olhada lá no meu avesso antes de voltar fechando. Pronto. Jogo a minha agulha para cima. E agora eu vou voltar fechando todos esses pontos que a gente começou a fazer a haste. Todos eles estão no sentido correto, então é bem gostoso de bordar, vocês vão ver. Se alguém teve algum problema para fazer, não tem problema, não é uma situação normal. E agora eu vou bordar do jeito que eu costumo bordar, que eu acho melhor. Eu tô sentada de uma forma tão estranha para poder gravar. Eu fico muito longe do bordado. Mesmo assim, eu vou dizer, tenha uma postura confortável. Eu não bordo nessa posição que eu gravo, mas eu não consigo gravar de jeito algum da forma como eu bordo. Então, procurem uma postura bem confortável, os cotovelos apoiados na mesa. E as costas apoiadas também.
jogo pra baixo aqui. Minha agulha vai me orientar pra fazer essa finalização, né? Só pra baixo e pra cima, ou pra cima e pra baixo. Sem preocupação, porque nós não tivemos nenhum ponto fechado, deixado por fechar no sentido contrário. O que nós tivemos fechado no sentido contrário, a gente já resolveu ele lá, aqui nessa carreira, que a gente vai encontrar ele agora, já tá tudo correto. Então, a gente não tem nem que se preocupar, chegou aqui, já põe a agulha aqui no furinho de baixo e pronto. Fechei aqui. Eu vou passar a minha agulha aqui por dentro. Finalizando a cabeça do meu elefante, ficando apenas para fazermos o olhinho depois. Eu vou falar pra gente fazer o olhinho depois, que é quando a gente vai ter a personalidade do elefante. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui com o meu bordado? Que ele tá fofo. Eu vou prendê-lo novamente, sem puxar muito. Se vocês acharem interessante, dá pra fazer uma pintinha de lápis depois no tecido, logo que vocês fizeram. Eu devia ter falado isso, porque a gente vai precisar fazer ajustes. Então, pra gente não sair do centro, é legal ter, ou fazer um xizinho, mas a ideia é não precisar fazer super ajustes, assim. Pronto. A nossa tela no bastidor, ela tem que estar sempre assim, tá? Pra manter a mesma tensão do bordado. Acabamos. Então, agora, para o próximo vídeo, para a próxima, vamos chamar de aula, eu sugiro que você tente fazer totalmente o contorno sozinho. Por que que nós não começamos pelo contorno? Eu achei interessante, primeiro, ter bastante pontos pra gente se orientar, pra gente não ter problema com o gráfico, aprender a ver o gráfico, e nesse ponto, o preenchimento, né, que é o que tá dentro desse cinza mais escuro, ele vai ser mais bacana. Quando você vai fazer o contorno com ponto atrás, você tem que primeiro fazer todo o bordado e depois fazer o contorno ponto atrás. Você não pode fazer o contorno jamais antes, né? Diferente nesse caso, que o contorno na verdade, carreiras de pontos unitários, são carreiras de pontos unitários realizadas em volta desse preenchimento de cinza claro, né? É um contorno. Mas eu vou sugerir que você tente fazer totalmente esse contorno. Se conseguir e quiser fazer o preenchimento, tudo bem. Se tiver qualquer dúvida, ao próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como nesses até aqui, pra gente fazer a cabeça, como a gente vai fazer. Agora, descansem, relaxem os dedos, guardem o material, mantenham ele em boa condição de conservação sempre, e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.